Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. E aí então, dentro da nossa temática Evangelho, educando emoções e sentimentos, o nosso primeiro momento então é um momento de recordar, como falávamos, os dois aniversariantes que estão sendo homenageados, certamente, inclusive pela direção da casa, quando pensou na temática, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 150 anos de publicação, e que nesse final de ano também nos faz a evocação do outro aniversariante, Jesus Cristo, a razão maior da existência, inclusive, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que as lições de Jesus, a mensagem de Jesus renovada, rediviva através da doutrina dos Espíritos. E pensando então no quanto essa obra que nos traz a presença de Jesus para a nossa intimidade, para as nossas preocupações, para as nossas reflexões, tem esse poder, esse caráter eminentemente educativo das nossas almas. E que tem uma colaboração valiosíssima a dar. E eu adorei a temática exatamente no sentido de educar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Todos nós, meus caros amigos, minhas caras amigas, identificamos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo esse roteiro de luz entregue à terra. Todos reconhecemos esse poder transformador das lições inesquecíveis do divino Rabi da Galileia, que são recordadas na obra dos Espíritos codificada por Kardec há 150 anos. Todos nós, e nós vamos ver isso logo na sequência, que somos essas crianças matriculadas na escola da vida, buscando aprender e crescer na direção do grande mestre, vemos nas suas lições e no Evangelho esse manancial de recursos educativos capazes de fazer com que o nosso equilíbrio se restaure, as nossas emoções cada vez mais caminhem no sentido do Cristo e os nossos sentimentos cada vez mais estejam fundamentados no sentimento do amor. Mas também nós sabemos que colocar em prática esses ensinamentos para cada um de nós que aqui nos encontramos reunidos nos dois planos da vida ainda representa o grande desafio. Pensando então e fazendo durante a nossa apresentação uma ponte sempre pela questão da educação, nós nos colocamos então ainda como crianças espirituais, que muitas vezes, diante desse imperativo do equilíbrio e da educação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, muitas vezes pensamos: ah, meu Deus, está tão difícil aprender a lição, está tão difícil. O Evangelho está me convidando a esse processo educativo, mas ele ainda é tão desafiador. E eu, como criança, olhando então para os meus cadernos evangélicos, imagine que no lugar do cadernozinho aqui, o menininho está olhando ali o Evangelho segundo o Espiritismo e pensando: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir educar as minhas emoções e os meus sentimentos? Será que eu vou conseguir me transformar numa pessoa melhor e fazer com que a mensagem de Jesus encontre eco em meus corações, ou em meu coração, de forma que eu possa representar a mensagem ou a própria mensagem de Jesus, colocada em prática, disseminada com relação aos meus semelhantes? E a dificuldade nesse processo, ela está relacionada exatamente com a necessidade de um processo de transformação. Allan Kardec, num capítulo belíssimo do Evangelho, capítulo 17,
que vai aparecer aqui daqui a pouco, cuja temática principal baseia-se numa recomendação crística que nos disse serem perfeitos. Em determinado momento ele vai dizer que o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, mas como ele está falando para nós espíritas, ele vem dizer que o verdadeiro espírita, mas que mais à frente no próprio Evangelho a gente descobre que nada mais é do que o verdadeiro cristão, será reconhecido pela sua transformação moral. Pela sua transformação moral. E mais, pelos esforços que ele empreende a cada dia em dominar as suas más inclinações, em superar as suas imperfeições, em suavizar cada vez mais dentro de si os vícios e valorizar as qualidades, em educar-se com Cristo e com Jesus a cada dia mais. Não é um ser perfeito, não é ainda um anjo, não construído, pleno, mas é um anjo em potencial, como diz a querida música do movimento espírita, né? Um dia todos nós seremos anjos. Então o verdadeiro discípulo do Evangelho, contemplando em si a necessidade da mudança, é conclamado, então, nesse processo educativo, a realizar a transformação moral, que é desafiadora por si só, e muito mais ainda quando nós consideramos a nossa realidade. E é preciso que nós tenhamos uma humildade muito grande de reconhecer que diante da realidade da vida eterna e de todo o processo evolutivo que comporta a alma humana, nós ainda somos crianças. Crianças do ponto de vista espiritual, lutando enquanto espíritos para alcançar a maturidade, a plenitude que, por exemplo, Joana de Ângeles nos coloca em toda a sua série psicológica. Mas ainda estamos caminhando nesse sentido. E muitas vezes, da mesma forma que as crianças, quando estão aprendendo a dar os seus primeiros passos, fazem, a gente tropeça aqui ou acolá, porque os nossos passos ainda são vacilantes. E muitas vezes, diante desse cenário, pensamos assim: nossa, mas são tantas as lições que precisam ser aprendidas. São tantas as oportunidades educativas. São tantos os momentos em que o Evangelho nos conclama ao desenvolvimento da emoção em nossos corações, ao enriquecimento do sentimento nobre baseado no seu Evangelho. E nós não teríamos condições, meus caros amigos, pela nossa também fragilidade diante da grandiosidade do Evangelho, de mostrar aqui nessa manhã todo o potencial que o Evangelho tem para nos educar. Mas nós sabemos disso. Nós sabemos disso. A cada dia em que nos encontramos reunidos, aqui, nas atividades do Núcleo Espírita Caminho da Luz, e de todas as instituições, da Comissão Regional Espírita Norte, do Movimento Espírita Potiguar como um todo, a cada momento em que nós nos encontramos reunidos, nós recebemos uma dose desse Evangelho, uma semente desse Evangelho que penetra os nossos corações e nos convida a esse processo de melhoria. E faltaria tempo para que nós pudéssemos falar de todas essas oportunidades. Então nós trouxemos algumas, nós escolhemos algumas, nós selecionamos alguns momentos em que o Evangelho realmente nos convida a um processo de mudança. Nas mais importantes quebras de paradigma,
nos momentos em que Ele realmente chacoalha a gente por dentro e mexe com as nossas entranhas, nos convidando a esse processo de transformação. E eu trouxe 5 momentos apenas, dos muitos que existem. São 28 capítulos do Evangelho segundo o Espírito. E o primeiro deles, que nada mais é do que a recordação sempre da mensagem do Cristo, acima de tudo, que vibra em nossos corações como um convite celeste, nós encontramos o grande recurso educativo do perdão. E é Mateus, o evangelista, quem vai registrar as palavras de Jesus, quando olhando para Pedro, inquirido por ele, porque o apóstolo chega para o mestre e diz: Senhor, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão? Será até 7 vezes? 7 tá bom? É um número de bom tamanho? E aí Jesus olha para Pedro e diz: eu não vos digo que perdoeis apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E quanto nós ainda somos desafiados pela mensagem de Jesus que continua ecoando em nossos corações. Porque muitas vezes nos comportamos da mesma maneira que essas crianças. A menininha ali chega para o seu coleguinha e diz: me perdoa. E quantas vezes nós não estamos nos identificando com essa imagem? E aí o menino diz: perdoa não, eu estou de mal de você. E nós vamos agora, sempre quando tocamos nesse assunto, fazer uma evocação ao nosso período da infância. Porque isso tem a ver com o processo educativo do Evangelho. Quando nós somos crianças, é normal isso acontecer. Pelo menos na minha época, a gente ainda vivia muito essa realidade. Quando a gente brigava com o nosso coleguinha, existia todo um rito, né? A gente brigava e então a gente ficava de mal. E para celebrar aquele momento existia todo um rito. Como era o rito? Juntava os dedinhos assim e dizia: corta. Com isso, é emblemático e simbólico esse momento, porque nós estávamos dizendo que nós cortávamos a partir daquele momento as nossas relações. Não brincava mais, se dava um gelo. Se tinha lanche, não compartilhava o lanche, era cada um para o seu lado. Isso durava quanto tempo? 10 minutos? 15 minutos? Meia hora, no máximo. Até que, em determinado momento, algum deles que fosse mais evangelizado, por exemplo, né, participando das atividades de evangelização espírita, né? Diz: poxa, meu Deus do céu, eu tropecei agora. Lá no centro espírita está dizendo que a gente tem que perdoar. Então chega, né, para o outro coleguinha e diz: olha, tá bom, besteira a gente ter brigado, né? Vamos fazer as pazes, vamos ficar de bem novamente. E aí tinha também todo um rito, né, para se cumprir. Juntava-se novamente os dedinhos e fazia o quê? Descorta. Eita, que eu fiz algumas pessoas viajarem agora. Descorta. Quando a gente descortava simbolicamente, nós estávamos reatando os nossos laços de amizade. O estranho, o que realmente a gente tem que parar para pensar e fazer uma reflexão humildemente é: o que aconteceu conosco ao longo do tempo? Porque o que a gente vê muitas vezes acontecer nas nossas vidas é que a gente cresce, a gente se torna adulto e a gente ainda muitas vezes mantém a capacidade de cortar, mas para descortar, para descortar é difícil,
muitas vezes aí já não são mais minutos, mas são anos, ou quiçá muitas vezes encarnações, para que a gente possa readquirir, reinstalar dentro de nós essa criança que foi mencionada inclusive pelo próprio Cristo como algo necessário dentro de nós, quando ele disse que nós só conquistaríamos o reino dos céus quando nos assemelhássemos àquelas crianças. Então vejam que momento desafiador do Evangelho, que nos convida realmente a um momento de educação e de reeducação dos nossos valores, para que a gente possa resgatar e não fazer morrer dentro de nós a singeleza e a pureza dessa criança, que sempre está disposta à reconciliação, que sempre está disposta ao perdão. Mas o Evangelho nos oferece mais reflexões educativas. E a segunda delas, caminhando e avançando nesse sentido, é aquela passagem também registrada por Mateus, em que Jesus Cristo disse: aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que coisa desafiadora. Que se alguém vos bater na face direita, apresentai também a outra. Se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, entregai também o manto. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos quer emprestar. Retribua o mal com o bem, porque isso é uma condição natural do processo do perdão. Quando você está envolvido pelo sentimento do perdão e você já conseguiu fazer com que essa emoção, esse sentimento esteja presente em você como uma aquisição, naturalmente a retribuição do mal com o bem vai ser uma consequência. E aí, novamente, está lá a menina olhando para o menininho ali, dizendo: vamos fazer as pazes, vamos fazer as pazes, eu te perdoo. Mas na realidade, quem havia cometido um erro e tinha sido intransigente com ela, era ele. E no entanto, ela toma a iniciativa. Ah, mas quem começou? Quantas vezes a gente não age dessa maneira, né? Crianças que nós ainda somos. Ah, mas eu não vou pedir perdão para o Marciano, não. Foi ele quem me feriu. Se ele quiser, ele que peça. Se ele vier e pedir com jeito, eu vou pensar no caso dele. Vou ver se eu efetivamente o perdoo. Mas, quando nós estamos envolvidos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como uma árvore frondosa que já fixou raízes em nossos corações, não interessa. O perdão é automático. E fazer o bem é uma consequência natural, como dissemos. Ela vai lá e toma a iniciativa. Quem tinha que tomar a iniciativa é o outro. Mas o que isso importa? Se o benefício que nós vamos ter é muito maior. E aí eu também sempre trago um exemplo com relação a essa questão. Isso é discípulo evangélico educado por Jesus. Imagine que você está em determinada localidade e você está verificando um princípio de incêndio. Oliveira está lá. E aí Oliveira, em determinada localidade, vê que começou a pegar fogo. Então tem um princípio de incêndio. E aí o João Melo chega para Oliveira, também junto com eles: Oliveira, está pegando fogo ali, mas tem um extintor aqui, vamos apagar o incêndio. Vou pegar você para Judas, viu, Oliveira?
O João aqui é um evangelizado, já. Ele viu o incêndio, ele viu o extintor. Se eu tenho um incêndio e se eu tenho um extintor, qual é a reação natural que todos nós devemos fazer? Se tivermos, logicamente, os conhecimentos básicos de segurança e de combate a incêndio, se a gente souber minimamente o que a gente está fazendo, mas eu vou lá e apago. Mas aí o Oliveira, que ainda precisa caminhar um pouquinho nesse sentido, chega para o João e diz assim: João, como no popular aí, e o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Não fui eu quem comecei o incêndio. Quem começou o incêndio que se preocupe em apagá-lo. Então, muitas vezes na nossa vida, simbolicamente, nós nos comportamos dessa maneira. É o orgulho que ainda existe dentro dos nossos corações. Mas se nós estamos iluminados pela presença de Jesus, não interessa a razão da contenda, não interessa se eu fui magoado ou ferido, se eu estou certo ou estou errado, se eu tenho o extintor na minha mão, disponível, e eu tenho a possibilidade de transformar o mal em bem, que eu faça. Que eu não conte duas vezes, que eu não espere, que eu não pare para pensar. É isso que Jesus espera que nós façamos. Foi isso que ele fez quando deu o exemplo máximo. E ele não tinha razão nenhuma para se excusar. E na cruz, no madeiro infamante, contemplando aquela humanidade que nada mais era do que nós mesmos, retribui o mal que eventualmente ele estivesse recebendo, porque isso já não afetava mais o seu coração, com o bem, solicitando ao Pai maior, intercedendo pelos seus ofensores, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ah, Senhor, são crianças, ainda vão dar tantas cabeçadas na vida, e sabe o que é mais legal? É que eu os amo. Eu os amo, independentemente de qualquer coisa. E eu sei que um dia eles chegarão até mim. Mas ainda vão precisar passar por um processo educativo, ainda vão ter que suportar algumas provas, ainda vão ter que aprender algumas lições. Então, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mas nós já estamos nesse instante. Enquanto discípulos do Evangelho, o sentimento que deve habitar o nosso coração é o sentimento da reconciliação. É o sentimento do amor. É o sentimento do bem, direcionado ao próximo. E que tanto mais é necessário, quanto mais aquele próximo necessite. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que fazeis disso mais do que os outros? As pessoas de má vida também são capazes de trocar-se favores mutuamente. E nós vamos falar sobre isso ainda mais à frente. Mas antes disso, uma outra grande necessidade educativa é a necessidade do julgamento. Que muitas vezes é o que faz com que a gente quebre as nossas relações com o semelhante. Porque nós nos colocamos na condição de juízes. Mas é tão emblemática essa condição quanto essa figura que nós estamos vendo. É tão infantil quando na maioria das vezes nós nos colocamos a julgar os nossos semelhantes. E aí Jesus Cristo diz novamente, através de Mateus: não julgueis, a fim de não serem julgados. Porquanto sereis julgados com a mesma severidade, com a mesma medida, com o mesmo quilate que você esteja utilizando para julgar o outro. E como nós somos crianças, na maioria das vezes o engraçado é que quando nós estamos estabelecendo um julgamento, é o sujo falando do mal lavado. Eu aponto o dedo para o meu semelhante.
para criticar nele coisas que eu faço, tanto quanto ou pior. E o Evangelho nos convida a essa profunda reflexão. Mude a tua vibração. Estabeleça uma outra sintonia e, acima de tudo, perceba, e eu sempre gosto de dizer, que na hora em que eu estou apontando o dedo para o meu semelhante, 3 outros aqui nessa simbologia. Primeiro, parece um revólver, né? Parece que a gente quer atingir a outra pessoa. Segundo, é um dedo apontado para o outro. 3 aqui voltando para a minha direção, ó. 3 aqui, ó, dizendo, olhe mais para dentro de você. Oh, meu filho, você está julgando o outro, mas você tem pior. Você faz pior. Não olhe o argueiro no olho do teu semelhante, quando no teu ainda existe uma trave. E um outro dedo apontando aqui para cima, dizendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Oh, coisa feia que você está fazendo. Faça isso não. Seja severo com você e benevolente com o próximo. É a mensagem do Evangelho. E esse então? Agora é Lucas quem vai registrar o momento evangélico e dizer, conforme nós já adiantamos aqui na nossa fala, que o grande desafio evangélico que nos fará realmente passar de ano na escola da vida não é passar se arrastando, não é passar aquele negócio, a média 7, aí eu tirei 6,9, aí o professor dá uma arredondadazinha, que a misericórdia divina faz desse jeito também, mas não é dessa maneira, é passar com louvor. E para passar de ano com louvor na escola da vida, é preciso viver o sentimento do amor no que late maior que esse sentimento signifique, que é o amor direcionado àqueles que ainda não têm a capacidade de me amar. Foi o que Jesus fez. É o que Ele continua fazendo. Graças a Deus. É o que Ele continua fazendo. Nos amando desde sempre. Desde quando o nosso planeta, segundo informações do Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, era uma massa incandescente, recém-desgarrada do astro solar, há aproximadamente, segundo alguns estudiosos, 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando ele coordenava o processo de surgimento do nosso planeta Terra, já ali. E nós falamos sobre isso há um ano aqui, né? Ele nos amava incondicionalmente e de forma intransitiva, porque o verbo amar, ele tem que ser, para o discípulo do Evangelho, um verbo intransitivo. Para lembrar, já que a gente está falando muito de criança e de escola, as nossas aulas de português. Porque o nosso verbo amar ainda é um verbo transitivo e muito transitivo, ou seja, ele é condicional, ele precisa de um objeto. Eu amo ser, ou eu amo a, e aí eu restringo. Eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, a minha mãe, a minha família, aquele núcleo familiar, o próximo, mais próximo. Eu amo se eu for amado de volta. Eu amo se a pessoa fizer alguma coisa de bom comigo. Então nós ainda estamos amando de forma condicionada, de forma restritiva. Mas o convite evangélico é o convite ao amor incondicional. Incondicional. Eu amo. E isso basta. Eu amo e não precisa mais nada. Eu amo, simplesmente eu amo, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a pessoa, quem quer que seja o próximo, seja ele próximo, seja ele distante, ame-me, ou se ele não me amar, e se ele não me amar, mais razões ainda eu encontrarei para amar.
para que a gente não viva a nossa vida ainda assim, como cão e gato, né? Mas eles aqui, que já frequentam aqui o Núcleo Espírita Caminho da Luz, estão começando assim a estabelecer um processo de reconciliação. Principalmente porque a mensagem de Jesus, ela ainda aprofunda muito mais o desafio quando diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, auxiliai sem esperar coisa alguma e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Aí eu fico imaginando o gatinho lá. Já passou pela evangelização, está fazendo o ESD agora. Aí ele já viu esses roteiros das leis morais. E aí ele está fazendo a precezinha dele lá, dizendo: ah, Senhor, abençoa aquele cachorrinho, mestre. Ele ainda me persegue. Ele rouba a minha comida. Ele fica correndo atrás de mim. Ah, Senhor, mas ele ainda é uma criança. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos nos reconciliar e transformar essa nossa condição de adversários em uma condição de companheiros de jornada, que nós possamos trilhar o mesmo caminho. Envolve, Senhor, o cachorrinho com as suas vibrações de paz, de harmonia. Que o seu anjo guardião possa falar aos seus ouvidos, ele possa estar mais atento às orientações dele. Ah, Senhor, abençoa o cachorro. Mesmo que ele ainda me persiga, me fira, abençoa ele mesmo, mas eu oro por ele, Senhor. Um gato evangelizado é uma coisa fantástica. E tudo isso nos convida então ao desafio maior, que fará com que a nossa emoção seja uma emoção equilibrada, que o sentimento que habita em nossos corações, acima de tudo, seja o sentimento do amor. E é o convite novamente do Cristo, que mais uma vez ecoa em nossos corações, em uma manhã como essa, voltando a Mateus, quando ele nos disse: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nos dando com isso uma injeção de ânimo, para que nós possamos seguir, cada um, mas de mãos dadas, juntos, nesse processo educativo. Companheiros de classe, companheiros de turma, que todos nós somos, nessa grande escola regenerativa que é o planeta Terra, aguardando a condição de se transformar em um mundo melhor, quando nós nos transformarmos em pessoas melhores. Aguardando o momento em que a emoção coletiva seja uma emoção positiva e de equilíbrio, quando essa positividade e esse equilíbrio estiver nos nossos corações. E que os sentimentos sejam os sentimentos do bem, do amor, da benevolência, imperando nesse mundo. Para que a profecia de Agostinho se cumpra, quando ele falava sobre os mundos de regeneração, e dizia que nesses mundos nós vimos o amor inscrito em todas as frontes. E nós ainda estamos lutando com o nosso beabá espiritual, como está fazendo agora o André Luiz, o genérico, o nosso pimpolho, que está agora descobrindo as letrinhas. Ele já sabe o alfabeto todo, vocês acreditam? E vai juntando: A de André, M de mamãe, O de obrigado e R de... O R agora eu não vou me lembrar não, esqueci agora o que era o R. É porque ele aprendeu também uma música da Xuxa que tem o alfabeto, aí ele vai dizer. Nós ainda estamos fazendo da mesma maneira. Arlindo, que coisa. Pai Coruja, bota o filho na palestra. Não tinha nada a ver. Acho que o vovô Coruja também faz isso, vez ou outra, não faz não. Mas vamos para frente. Vamos para frente. Nós ainda estamos nos esforçando para juntar essas letrinhas e fazer com que elas estejam escritas.
na nossa fronte, no nosso pensamento, mas acima de tudo aqui dentro, nos nossos corações, porque emoção e sentimento fala diretamente aos nossos corações. E são os nossos corações que nos impulsionarão acima e nos farão chegar perto de Jesus. Ah, Igor, mas nós ainda, como você mesmo falou, somos crianças. Estamos tropeçando e caindo. Estamos ainda no ABC do conhecimento espiritual mais profundo. Como anelar chegar perto do Cristo, um espírito puro, de primeira grandeza, luz coagulada em nosso planeta, se nós ainda nos encontramos tão distantes dele? Ah, depois de ver esses 5 desafios, eu me sinto como uma criança que está no 2º ano de idade. Eu não sei mais como é que funciona a escola hoje. O 2º ano tem? Está lá no 2º ano. E aí, de repente, chega alguém para ela e diz que depois do 2º ela vai ter o 3º, o 4º, o 5º, depois vai passar para o ensino médio, depois vai ter a universidade, depois vai ter que fazer mestrado e doutorado. Quanta coisa ainda nós temos pela frente. Não tem problema. A maravilha é essa. É saber que nós temos um caminho para trilhar. E que em todos os lugares desse caminho, tanto ao final, quanto no início e em cada passo, Jesus está com os braços abertos na nossa direção. E já que nós humildemente então nos reconhecemos como crianças, espíritos ainda infantis, lutando para conquistar a maturidade, eis que a promessa divina, ou o convite de Jesus, naquele momento mágico, quando os discípulos queriam afastar aquelas crianças ali que iam ter com ele, quando Cristo pronuncia aquelas doces palavras aos seus discípulos, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Os seus braços não estavam abertos somente para aquelas crianças. Os seus braços estavam abertos para todas as crianças que pudessem existir. E estavam abertos para cada um de nós, que ainda somos crianças. Então o convite de Jesus era muito mais profundo. Ele não era excludente. Ele incluía a todos nós. A todos, sem exceção. Nossa, realmente são muitas as lições. Nós refletimos aqui apenas sobre 5 tópicos do Evangelho. 5 disciplinas. 5 cadeiras, 5 matérias que nós precisamos pagar na grande escola universal. E grandes os desafios educativos. Mas por tudo que nós falamos, não há razão para desespero. Controlemos as nossas emoções. Não vamos nos deixar contagiar pelo sentimento do pessimismo ou pelo sentimento negativo. Acho que eu já disse isso aqui no ano passado, mas eu vou dizer de novo. Já que a gente está falando de escola, eu falei sobre português, né? Deus queira que eu não tenha cometido nenhum absurdo, porque eu confesso a vocês que eu sempre fui mais fã de matemática do que de português. Então vamos fazer uma continha de matemática agora. Imaginemos então que nesse nosso processo educativo nós estejamos a 1000 passos de Jesus. 1000 passos de Jesus. E aí a gente luta, esforça, trabalha, perdoa, retribui o mal com o bem, se esforça para não julgar o nosso semelhante, se transformar numa pessoa melhor a cada dia, e nós damos um passo. Eu estava a 1000 passos de Jesus.
mas eu dei um passo na direção dele. A quantos passos agora eu estou de Jesus? Eu não senti muita firmeza, não. A quantos passos nós estamos de Jesus? 999. Aí há duas posturas possíveis. Eu e o Marciano aqui. Aí o Igor chega lá e se deixa levar pelo pessimismo. Assim, Senhor, tanto que eu lutei, esforcei, suei tanto, dei o meu melhor, e eu só consegui um passo. Eu estava a 1000, e agora ainda faltam 999. Meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir. E aí o Marciano aqui do lado, Senhor, estou chegando. Ontem eu estava a 1000, hoje eu estou a 999, portanto, estou mais perto de você. Me aguarde, porque é só uma questão de tempo para que eu possa chegar, abraçar-te e estar contigo agora verdadeiramente transformado, educado, envolvido pelo sentimento do amor e com a emoção transcendendo a minha alma. Senhor, olha, espera aí que eu estou chegando. Então essa contemplação da nossa imperfeição, do desafio que é colocar em prática o Evangelho e do quanto nós ainda precisamos caminhar, não deve fazer com que a gente baixe a nossa cabeça, não. Muito pelo contrário, deve fazer com que a gente a levante mais e mais, contemplando alto, buscando a Jesus e encontrando força e motivação para seguir adiante. E assim como se fazem antes dos concursos, e eu já estou perto de finalizar, viu, meu querido? Não tem aqueles aulões, aí quando o pessoal vai fazer as provas, não tem um resumão, né? Eu trouxe um resumão aqui para vocês. Um resumão. Já que estamos num momento comemorativo, né? Então o resumão é o seguinte, vejam só, coisa fácil. Para superar esses desafios e crescer na direção do homem de bem, educando as nossas emoções, a principal lição a ser aprendida é o amor. O resumão é o amor. Basta colocar em prática o amor, da mesma forma que Jesus. E como é que eu devo colocar em prática esse amor? Jesus disse: da mesma forma que eu vos amei e vos amo. Basta que você ame os semelhantes dessa mesma maneira, porque os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. Então o resumo é o amor, meus caros amigos, porque quem ama, perdoa. Quem ama faz o bem, retribui o mal eventualmente recebido com o bem multiplicado. Quem ama não julga o seu semelhante. Procura fazer os outros aquilo que ele gostaria que fosse feito para consigo mesmo. Quem ama, acima de tudo, está envolvido pela presença constante do grande mestre, do grande professor, do grande educador das nossas almas. Aquele responsável por fazer com que haja em nós, se opere em nós essa transformação, nos chamando nas múltiplas imagens que estão aparecendo, como crianças, para que possamos repousar sobre o seu colo e buscar no seu Evangelho, acima de tudo, a razão maior para seguir vivendo e seguir crescendo na direção dele. Senhor, abençoa-nos, mestre querido. Envolve-nos a cada um de nós que aqui nos encontramos nessa manhã, para que como crianças ainda matriculadas na Tua bendita escola, que nós possamos aprender as Tuas lições. Seja o nosso professor de reforço, mestre querido, e continua entregando, hoje e sempre, as Tuas preciosas lições do Evangelho,
e que elas penetrem no nosso coração, que elas recheiem a nossa emoção e que elas sejam, acima de tudo, o nosso sentimento de amor direcionado a todos os nossos semelhantes e a Deus acima de todas as coisas. Muita paz, meus queridos, e que Jesus nos abençoe.